Olá, alunos! Vamos iniciar mais um vídeo da nossa série Mãos Filosóficas. O nosso vídeo de hoje será sobre Kant, as propostas aí de Kant para a filosofia. O Kant é um filósofo muito importante, é um filósofo da época moderna e ele deu contribuições importantíssimas em duas grandes áreas, a teoria do conhecimento e a ética. E mais do que ter dado uma contribuição, ele é um marco na teoria do conhecimento. Então ele vai ser um grande divisor de águas dentro da teoria, até mesmo por isso ele vai ser considerado tão autêntico como Platão e Aristóteles, como a filosofia grega, que não precisava discutir tanto com outros filósofos e repetir certas filosofias porque não tinha muito o que repetir. E aí, no caso do Kant, ele conseguiu aí trazer uma autenticidade para a filosofia. Então vamos lá, Immanuel Kant nasceu em 1724 e viveu até 1804. Ele nasceu na Prússia e ele permaneceu a vida toda dele, nesse lugar. O Kant ele não saiu da cidade dele, não saiu da região dele. Ele tinha hábitos muito peculiares. Ele não teve esposa, ele gostava todos os dias de fazer uma caminhada. E dizem as más línguas de que dava para acertar o relógio com a passagem do Kant. Ele tinha uma grande paixão aí por uma esposa? Não, pela filosofia. A filosofia era a esposa do Kant. Era a grande paixão dele. E aí está ele, esse filósofo bonitão aí, Kant, e é dele que nós vamos falar. O seu pensamento exala originalidade, é isso que nós estávamos falando, e ele atua como professor, inclusive ele resgata aí essa questão de ser mestre, ser professor lá da tradição medieval. E ele não vai se vincular a uma universidade, uma escola, justamente porque ele não quer ter esse vínculo que dominasse o pensamento filosófico dele. Então, a princípio, ele adere a uma posição dogmática da filosofia e ele vai refletir aí sobre algumas questões bem antigas na filosofia, a alma, o mundo, Deus e a natureza aí do conhecimento, que vai ser a área que ele vai aí se debruçar. A teoria do conhecimento, ela trabalha aí com os limites do conhecimento humano, sobre a questão da verdade, até onde nós podemos conhecer, se conhecemos ou não a verdade e assim por diante. Então, vai ser após a leitura de David Hume que o Kant ele vai abandonar o dogmatismo na filosofia e ele vai despertar. Ele mesmo vai dizer que despertou do sono dogmático, abriu seus olhos para a verdade das coisas. Então ele vai ser estimulado pelas reflexões de Hume e ele lança em direção a uma complexa tarefa, a saber, a de responder as seguintes questões aí: até onde a razão humana pode conhecer? Quais são os limites do conhecimento? Qual seria o primeiro objeto de preocupação do filósofo? O que é conhecer? Como adquirimos conhecimento? Todas essas ligadas ao conhecimento, quais os limites do conhecimento, o que é conhecer, como adquirimos o conhecimento, são questões da teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento trabalha aí com essa especulação sobre o que nós podemos conhecer. Não seria possível estabelecer proposições gerais que tenham o mesmo grau de certeza daquelas contidas na geometria de Euclides, na lógica de Aristóteles e principalmente na física de Newton? Então, o Kant ele vai em busca do questionamento de que se a metafísica ela pode ser considerada uma ciência, se as afirmações da metafísica, da área aí que fala além
do físico, se ela pode ter a mesma autoridade da ciência moderna. É isso que o Kant quer entender. É isso que ele tenta compreender. Se a metafísica ainda é vigente, se a metafísica ainda é válida, se a metafísica ainda tem o seu espaço dentro da sociedade moderna. Platão e Aristóteles são os grandes filósofos da metafísica. Corresponderam um período, mas a filosofia deles foi sendo questionada de acordo com a evolução da ciência. Então seria possível a metafísica como ciência? Teria a filosofia proposições que são necessariamente verdadeiras, ou as afirmações feitas pelos filósofos não passam de conjecturas que não podem ser validadas pela experiência. Lembrando que a metafísica é o que está além da física. Então, como a experiência pode comprovar uma afirmação universal metafísica? Deus existe. A existência de Deus é uma questão metafísica. Como eu provo isso pela experiência? Como eu provo Deus pela experiência? É possível isso? Esses são um dos questionamentos aí da filosofia kantiana. Devemos admitir que o conhecimento deriva exclusivamente da razão? Ou devemos admitir que o nosso entendimento é afetado por objetos empíricos, gerando ideias que temos sobre as coisas existentes? Reparem numa coisa. Na época do Kant existiam duas principais correntes, o racionalismo e o empirismo, que defendiam fontes do conhecimento humano. Então, o racionalismo dizia que a razão era a principal fonte do conhecimento, e o empirismo dizia que a fonte das nossas ideias é a experiência. Como filósofos representantes do racionalismo, nós temos como filósofos representantes do racionalismo, por exemplo, nós temos o Descartes, um grande filósofo, e o Bacon como filósofo empirista. Reparem numa coisa, Kant ele não é racionalista. Vocês vão encontrar isso em obras filosóficas com essa afirmação, mas ele não é racionalista. Ele tem uma nova corrente filosófica. Quem explica melhor a natureza do conhecimento? Racionalistas ou empiristas? Essa é a grande resposta aí que o Kant quis trazer, ele quis esclarecer, quis entender como se dá o conhecimento humano. Se ele vai se dar pela razão ou pela experiência. É nessa perspectiva que ele vai criar a crítica da razão pura. A crítica da razão pura é a grande obra, uma das grandes obras do Kant. Ele tem também a crítica da razão prática e outras obras. E é nessa obra que ele vai falar sobre o conhecimento humano, na crítica da razão pura. Então, esclarecimento sobre a palavra crítica. Então, é importante a gente perceber o seguinte, Por crítica, Kant defende o exame acerca dos limites da razão. Isto é, trata-se de investigar até onde a razão pode, com legitimidade, se pronunciar sobre a realidade. Então, é essa a perspectiva que nós devemos ter sobre a crítica em Kant. Sendo assim, a filosofia crítica tende, primeiramente, a identificar os limites da própria razão, ou seja, uma filosofia crítica toma como primeiro objeto de análise filosófica a própria razão em sua atividade de conhecer. Então é costume a gente dizer o seguinte, que o Kant colocou a razão num tribunal para entender quais são os limites dela, para julgar a própria razão. Então a razão vai ser julgada pela própria razão, ser colocada num tribunal. Esse foi o criticismo de Kant. Razão pura. Razão pura. Kant entende somente o esforço em direção ao conhecimento que possa ser apresentado como verdadeiro, pois se reveste de necessidade e universalidade. Então, razão pura não tem interferência de algo da realidade. Bom, analisando o nosso entendimento. Analisando o nosso entendimento, Kant se depara com dois tipos de conhecimento, o empírico ou a posteriori e o puro a priori.
O carro está se movendo em alta velocidade, é uma proposição. A luz da varanda está acesa. Essas duas afirmações nós só podemos dizer graças a dados da realidade. Eu olho, vejo a luz, vejo a lâmpada, né, e chego na conclusão de que a luz da varanda está acesa. Então eu precisei de dados da realidade que passam pelos meus sentidos para chegar nessa afirmação. Então, em ambos os casos, só declarei algo após tê-lo testemunhado mediante o que? Os sentidos. E ter recolhido algumas informações que possibilitaram o meu juízo. Então, é a vinculação entre o conteúdo presente na declaração e a ocorrência de dado evento no mundo natural captado pelos sentidos. Outro conhecimento é chamado de puro ou a priori. Então, nós vimos o a posteriori, que passa pela experiência, e agora nós vamos ver o puro ou a priori. Então, diferentemente do anterior, em nada depende da experiência sensível. Esse tipo de conhecimento pode ser exemplificado nas proposições como duas iguais a uma terceira são iguais entre si, ou o todo é maior do que a parte. Essas proposições, elas não passam pela experiência, elas são a priori, elas são da razão. Então, Kant vai chamar de exemplos de conhecimento universal. É um conhecimento que vale para toda a situação. Então, quando eu falo que o todo é maior que a parte, isso se aplica a uma universalidade. Duas iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, eu não tenho nenhum acréscimo aos objetos em si, mas quando eu afirmo isso, quaisquer objetos iguais a um terceiro vão ser iguais entre si. Então, mediante essa distinção, podemos afirmar que a experiência sensível jamais expõe verdades necessárias e universais. As verdades dessa ordem devem ser verificadas pela razão. Sendo assim, Kant estabelece uma distinção. Para ele, sujeitos racionais lidam com dois tipos de juízos, os analíticos e os sintéticos. Por juízo analítico, ele entende uma declaração na qual o predicado está contido no sujeito. Por exemplo, todo homem calvo é homem. Ou toda rosa vermelha é rosa. Todo o círculo é redondo. E assim vai. São proposições em que o predicado está contido no sujeito. Isso é um juízo analítico para o Kant. Então, basta analisar o sujeito da frase para conhecermos o que está contido no predicado. O predicado está contido no sujeito. Juízos sintéticos, por sua vez, são aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, ou seja, neles o conhecimento deriva da combinação entre sujeito e predicado, uma vez que o predicado traz um novo conhecimento, alargando nossos horizontes acerca dos fatos presentes na natureza. Então, toda quarta-feira chove, todos os corpos têm uma cor. Então, ele tem uma junção de conhecimentos do sujeito e do predicado. Então, os juízos sintéticos dependem da experiência. Os juízos analíticos representam um conhecimento denominado puro ou a priori, universalidade, necessidade. Os juízos sintéticos derivam da experiência, representam, portanto, o conhecimento empírico. No âmbito da experiência, apenas lidamos com afirmações prováveis e possíveis. A certeza está circunscrita somente no plano puro. Kant ele é conhecido como revolucionário, e ele vai ser responsável pela revolução copernicana do conhecimento. Então, quando vocês virem essa associação de Kant com a revolução copernicana, está falando aí dos juízos, está falando da teoria do conhecimento. Para exemplificar a origem dos juízos sintéticos a priori,
Respondendo assim, se a metafísica é possível como ciência, Kant promove uma verdadeira revolução na forma de conceber entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Então, a revolucionária proposta foi inspirada no físico polonês Nicolau Copérnico. Então, Copérnico tirou a Terra do centro, o Kant tirou a Terra do centro do universo, o Kant ele vai tirar o objeto do centro do conhecimento. E nós já vamos entender por que isso acontece. Então, a pretensão de Kant era ser uma espécie de Copérnico da filosofia. E ele conseguiu. Perspectiva revolucionária entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Na filosofia antiga, Platão, Aristóteles, eles não tinham dúvida de que nós podemos conhecer o objeto. Então, para Aristóteles, nós podemos alcançar a essência do objeto. Ela está no objeto. Então, nós podemos conhecer ela pelos nossos sentidos. Para Aristóteles, nada está na mente que não tenha passado pelos sentidos. O Kant vai dizer que nós não podemos conhecer nada totalmente. Então, nós só conhecemos uma parte do objeto. Por isso, todo o nosso conhecimento até agora, olha só, reparem bem, para Kant, todo o nosso conhecimento aprendido até agora é apenas uma impressão da realidade. É apenas uma impressão humana da realidade. É como se a gente colocasse a nossa forma humana sobre a realidade. E assim nós temos uma visão. Mas, professor, então quer dizer que toda a verdade é relativa em Kant? Não. O Kant vai dizer que é possível universalizar isso. Então a verdade não é relativa para ele. Os kantianos vão falar de uma subjetividade do conhecer. Todo o nosso conhecimento se encontra originalmente em nosso entendimento. Sendo assim, o nosso entendimento impõe suas ideias e conceitos, tornando assim os objetos existentes graças ao conteúdo disposto na razão. Temos aqui a explicação que denominamos inatista ou racionalista. Então, essa é a concepção inatista ou racionalista. Todo o nosso conhecimento deriva de fontes externas, sendo assim o sujeito forma ideias e conceitos somente quando é afetado por objetos empíricos superiores à mente. Sob esse prisma, o objeto se impõe sobre o entendimento pelas vias sensoriais, fornecendo os conteúdos necessários para o conhecimento da realidade. Estamos aqui diante da proposta empirista. A solução de Kant desse embate aí de empirismo e racionalismo. Então, a revolução kantiana consiste em admitir que todo conhecimento ocorre somente por ocasião de uma experiência, mas isso implica que o entendimento ficará sob o jugo dos dados oferecidos por ela. Trata-se de mostrar que, uma vez estabelecido esse contato com o dado empírico, o objeto é regulado pela faculdade do conhecer. Então, a gente tem contato com a experiência. Por exemplo, tem essa garrafinha aqui de álcool em gel, né? Estamos aí na pandemia, muito importante higienizar as nossas mãos, e eu entro em contato com ela, colho dados da experiência e o conhecimento sobre essa garrafa vai surgir na minha mente a partir dos moldes que eu tenho do entendimento, para entender o que ela é. Então não é um conhecimento só da experiência, eu coloco os meus moldes humanos na experiência. Então a revolução, os objetos da natureza se apresentam conforme as leis da razão. Como isso acontece? Duas fontes para o conhecimento, sensibilidade e entendimento. A sensibilidade é descrita como a faculdade de intuir, que permite a apreensão dos objetos que se apresentam por ocasião da experiência. Então, a sensibilidade se apresenta sob duas formas, tempo e espaço. E para o Kant, tempo e espaço são inerentes ao sujeito. O que é inerente? Inerente quer dizer que é interno.
já vem com o sujeito. Então não é da realidade. Não, o tempo, a categoria de tempo, ela não está na minha mente porque eu vejo o tempo passar, mas sim porque ela sempre esteve lá. O Aristóteles dizia que nós temos essas categorias porque elas estão na experiência. Então a gente tem o contato, passa pelos nossos sentidos e a gente chega na conclusão do que elas são. Kant vai dizer que não, que elas estão no sujeito. Tempo e espaço não estão no mundo, para o Kant, não são exteriores ao sujeito. São inerentes ao sujeito como formas a priori de intuir os objetos sensíveis. Tempo e espaço pertencem ao sujeito. Gravem bem isso, porque costuma se repetir bastante em vestibular e Enem. Todas as coisas existem no espaço. Que existem no espaço podem desaparecer, mas o espaço não desaparece. Só admitimos que as coisas são simultâneas e sucessivas, pois temos o tempo como fundamento das nossas percepções. No segundo Kant, para a obtenção do conhecimento é preciso que algo tenha sido objeto da experiência. Então ele faz a junção das duas, da razão e da experiência, que a gente vai chamar de criticismo. Não podemos confundir questões gnoseológicas com ontológicas. Para ele, esse foi o erro aí dos filósofos antigos, essa grande confusão entre a gnoseologia e a ontologia. Então tem coisas que fogem da teoria do conhecimento. A gente questiona sobre a existência de Deus, por exemplo, mas isso não é uma questão de conhecimento. Os limites da razão pura é a experiência. Então, qual que é o limite da nossa razão? A experiência. Nós só podemos conhecer realmente aquilo que passou pela nossa experiência. E não podemos conhecer nada além disso, segundo Kant. É daquilo que nós não conhecemos, para o Kant, nós não podemos falar nada. Aquilo que a gente não conhece, a gente não pode fazer afirmações. Se nós não conhecemos Deus, nós não podemos fazer grandes afirmações sobre o ser de Deus. Em questões de conhecimento, isso não é possível. Só falando um pouquinho mais sobre a questão do conhecimento, pensem na questão lá do tempo e do espaço. Questão do tempo e do espaço. Pensem na seguinte afirmação: a pedra está quente. É uma pedra aquecida pelo sol. Como é que eu chego nessa conclusão, segundo Kant? Segundo Kant, eu tenho dois dados aí: da experiência e do meu entendimento. Da experiência, eu vejo a pedra, vejo o sol. A junção desses dois eventos, que o sol está sobre a pedra e que é o sol que aquece a pedra, é feita pelo meu entendimento, pela categoria de causalidade. Então, eu posso afirmar que a pedra está quente porque o sol a aqueceu. É isso que o Kant vai dizer. Muito bem, então obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo sobre a filosofia kantiana. Postem aí alguma dúvida, algum comentário abaixo do vídeo. Obrigado aí, obrigado pela atenção.